Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós iremos fazer uma correção daquela atividade da aula passada, da semana passada, sobre os modelos atômicos. Mas antes da gente começar a correção em si, eu vou fazer um breve resumo sobre cada modelo atômico, ok? Então, assim, a origem da palavra átomo. Os filósofos Leucipo e Demócrito, eles ficavam se questionando em relação à origem da matéria, que tinha que existir uma partícula extremamente pequena, indivisível, que desse a origem a tudo. Então, eles defendiam essa ideia de que a matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis e começaram a chamá-la de átomo. Mas por que átomo? A vem de negação, não. E tomo vem de divisão, partes. Então, átomo vem de não divisível, tá? O modelo atômico de Dalton foi o primeiro modelo atômico científico, ok? Dalton foi um cientista formado em química, nascido na Inglaterra, e ele dedicou boa parte da sua vida aos estudos do conhecimento científico. Ele se baseou nos experimentos de misturas de gases, e ele chegou à seguinte conclusão: de que o átomo ele era esférico, maciço, indivisível, indestrutível e eletricamente neutro. Ele também diz que o elemento químico é um conjunto de átomos de propriedades químicas iguais, mesma massa, mesmo tamanho. E elementos químicos diferentes possuem massas e tamanhos diferentes, ok? Ele também disse que a reação química é uma reorganização dos átomos, tá? Ele chegou também, ele fez, né, essas simbologias aí que vocês estão vendo, são símbolos dos elementos químicos, onde ele chamou de elementos químicos simples. E os átomos compostos, né, ele dizia que eram átomos de elementos químicos diferentes, né, que hoje a gente conhece isso como substância composta, é composta por átomos de elementos químicos diferentes. Modelo atômico de Thomson. Thomson foi um físico e ele utilizou os tubos de raios catódicos para fazer as suas conclusões em relação ao átomo, né? Então ele chegou às seguintes conclusões: de que o átomo ele é uma esfera maciça, positiva, e que possui uns elétrons dispersos na sua esfera, nesse meio dessa massa positiva, tá bom? Ele chamou esse modelo atômico de modelo de pudim de passas. Olha só aqui a sua representação atômica. E essa daqui é a ampola de Crookes, né? Ou também conhecida como os tubos de raios catódicos, tá bom? E o modelo atômico de Rutherford. Rutherford foi um cientista que estudou com Thomson, tá? Mas ele discordava de Thomson, então ele resolveu usar a radioatividade como base dos seus experimentos. Então ele botou uma fonte de partículas alfa, que é o polônio, um metal radioativo, emitindo um feixe de partículas alfa numa folha extremamente de ouro, tão fina que a espessura dela era de um átomo. Ele observou que a maior parte dessas partículas alfas, elas passavam pela essa lâmina de ouro. Então, por que o átomo seria maciço se os feixes, né, as partículas alfas, elas atravessavam essa lâmina? E aí atravessavam um volume muito grande. Era raro o momento que ricocheteava, que batia em alguma coisa e voltava essa partícula, tá certo? Então ele chegou às seguintes conclusões: de que no átomo existia um núcleo extremamente pequeno e denso, tá certo? Isso explicava o fato de existirem os espaços entre os átomos e o fato dessas partículas alfas elas atravessarem a lâmina de ouro. Então, o núcleo pequeno de carga positiva, os elétrons de carga negativa, os átomos eles tinham uma estrutura praticamente vazia, que não era uma esfera, né? Então, assim, ele disse que ele chegou à conclusão de que o modelo atômico ele seria um modelo como se fosse um sistema solar, onde existisse um núcleo extremamente pequeno, positivo, e os elétrons, certo, girando ao seu redor. Modelo atômico de Bohr. Gente, Bohr foi um cientista que estudou com Rutherford. Na realidade, ele se interessou pelos estudos de Rutherford logo após Rutherford ter feito suas contribuições sobre o átomo. E aí, nessa sua observação, ele viu que
o Rutherford não explicava o fato do elétron que ficava girando ao redor do núcleo, ele perder energia e cair no núcleo. Então ele disse que o átomo ele possuía níveis de energia, tá certo? Vários níveis de energia. Cada nível de energia possuía uma quantidade de energia específica, né? Que eram órbitas, essas órbitas eram energias estacionárias. Ele também observou o fato de que o elétron, quando ele absorve uma certa quantidade de energia, ele salta de um nível inferior para um nível mais externo. Quando ele faz esse salto, bem, o elétron ele vem de origem de energia inferior. Quando ele está com energia acima do seu limite, ele não aguenta, ele não suporta. O que ele faz? Ele volta ao seu nível inferior, seu nível de origem. Quando ele volta, ele emite aquela energia que ele recebeu em forma de luz. Isso explica o fato de quando os fogos de artifício têm aquela explosão, né, eles chegam lá em cima, eles começam a emitir aquela energia que eles absorveram durante a explosão dos fogos em forma de luz, tá certo? Então, assim, Bohr ele chegou a alguns postulados, né, ele criou alguns postulados em relação a isso. Ele fala da quantização da energia atômica, onde cada átomo apresenta uma quantidade específica de energia. Ele fala que os elétrons têm cada uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários. Ao emitir energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta. Por outro lado, ele diminui quando ele produz energia. Então, é o fato dele, quando ele absorve energia, ele fica com energia de quantidade maior. E quando ele emite essa energia, ele produz essa energia, ele fica com quantidade de energia menor. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas, elas têm um número determinado e são designados pela letra K, L, M, N, O, P. Então, sobre isso daqui a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Vamos para as nossas questões. Primeira. Uma importante contribuição do modelo atômico de Rutherford foi considerar o átomo constituído de, elétrons mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva, isso aí foi Thomson, tá? Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Não, isso aí ainda faz parte de Thomson. E, na realidade, ele não fala que foi compactada, é uma esfera maciça. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron? Não, pelo contrário, ele fala que o núcleo ele é extremamente denso, então ele possui uma massa, uma quantidade de massa, né? E na realidade a massa desprezível é a massa do elétron, pois praticamente nenhuma partícula alfa reconstituía quando batia no elétron. Uma região central com carga negativa chamada núcleo? Não, ele falou que o núcleo ele tinha uma carga positiva. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons? Essa daí, o item E. 2. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. Então, seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas? Quem falou isso daí foi Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar? Isso daí foi Dalton, tá? Foi a primeira. E criou um modelo para o átomo semelhante a um sistema solar, isso daí foi Rutherford. Então, nessa próxima questão, ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de ideias serem ultrapassadas, fizeram parte do histórico da descoberta das características atômicas. Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas específicas, o cientista responsável por cada uma. Então, a primeira característica. O átomo é comparado a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Quem falou isso daí foi Dalton. 2. O átomo é comparado a um pudim de ameixas, uma esfera carregada positivamente e que os elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. Isso daí quem falou foi Thomson, gente. 3. Átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo, que fala de níveis de energia, é Bohr.
3. Átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao seu redor gira elétrons de carga negativa. Quem falou isso daí, que é o sistema solar, foi Rutherford. E é isso aí, gente. Obrigada pela atenção. E a gente se vê na próxima aula, ok? Tudo de bom.